falando sério aqui, gente, se o Arias de fato estrear contra o Fluminense, se coloca no lugar do Arias, tá? Eu quero que o pessoal se coloque no lugar do Arias. Você iria querer estrear contra o Fluminense, ô Não, Garoni? não. Acho que pra ele... Porque assim, em algum momento ele vai jogar contra o Fluminense. Bom, Ok. isso aí vai acontecer. Mas O não jogo precisa no ser Rio agora. é em agosto, Não por precisa exemplo. ser na estreia, não precisa ser quando o assunto ainda tá tão quente, quando, sabe, a ferida ainda tá aberta. Eu acho que seria bom. Primeiro que o Palmeiras não tem uma necessidade urgente do Arias. Né? O Palmeiras já é um bom time. Não é que o Palmeiras está desesperado, contratou o Arias para resolver a vida do Palmeiras amanhã. Então, assim, o Palmeiras também pode, pensando no atleta, dar uma segurada, passa, se vai chegar para jogar, para treinar e jogar uma semana depois, a gente pode dar uma segurada, dar uma contornada nisso, o Arias fica ali mais uma semaninha treinando e estreia depois, assim. Se eu fosse o Arias, não estrearia contra o Fluminense. Vai enfrentar em algum momento, mas deixa passar um pouquinho, deixa esse término de relação, sabe, ser resolvido um pouco, dar uma atenuada, uma amenizada, e aí lá em agosto, o próximo jogo, tudo bem, tá disponível, vai jogar, já vai estar jogando pelo Palmeiras e vida que segue. Mas agora... te pega mal, né? Eu, se fosse o Arias, escolheria não estrear contra o Fluminense. Sim. Porque ele já vai chegar numa cidade nova, num local novo de adaptação, num clube novo, desentrosado, peso de uma estreia, com uma camisa com o peso do Palmeiras. E contra o Fluminense, gente, eu acho impossível que uma estreia do Arias contra o Fluminense não mexa com a cabeça dele num fator extra aí, né? Num fator que talvez esteja pesando para ele. Todos os olhos vão estar no Arias. Se ele entrar em campo, todos os olhos vão estar no Arias. Então, assim, ele vai ter uma pressão natural. Se ele for mal também, o torcedor do Fluminense vai cair em cima dele. O do Palmeiras talvez vai ficar meio ressabiado. Eu acho que tem como ser uma estreia mais tranquila, fazendo contra qualquer outro time que ele tenha para enfrentar em outro momento. Então, assim, eu acho que pro Arias, pro Palmeiras e, obviamente, também pro Fluminense, seria o melhor não estrear agora e deixar passar um pouquinho para se reencontrarem em lados mais opostos. Mais relevância, né? Garoni, que a estreia na estreia não, mas que o reencontro do Andrés com a torcida do Flamengo, naquela vitória do Flamengo 3-2 no Maracanã, a torcida pegou no pé dele e tal. Você acha que vai ser... acho que sim, porque o Arias é um ídolo do Fluminense, ou era até então. O Arias é um jogador maior do que o Andrés. E o Andrés dividia opiniões até mais do que dividia, né? A torcida tinha uma rejeição por tudo que aconteceu, né? O Arias é um gigante no futebol brasileiro, pelo menos ele é um gigante, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nas últimas temporadas, né? Pelo menos nas últimas 3 temporadas. E todo o contexto de ter falado que não vestiria outra camisa, que só voltaria para o Brasil para jogar no Fluminense, tudo isso tem um peso, assim, o espaço de tempo muito curto, tem 6 meses que ele saiu do Fluminense, sabe, fazer uma estreia, e seria uma estreia dele exatamente contra o Fluminense, então ele, assim, tudo ele é um ídolo histórico do Fluminense, ou era, né? O Andrés não é. O Andrés não é. O Andrés não é. O que você acha, Raíza? Se você tivesse no lugar do Arias, você não ia pedir para vem cá, não é melhor jogar outro jogo? Não sei se ele vai ter personalidade para pedir isso, tá? Para pedir ao treinador para não jogar esse jogo, não sei. Mas eu, se estivesse no lugar dele, cara, não tem como tudo que tá acontecendo aqui. Um documentinho. Toda a repercussão, enrolada, né? Toda a repercussão negativa tá chegando nele. Isso aí, claro que chegou nele. Claro que ele sabe de tudo que tá sendo falado. É óbvio que ele sabe de toda essa pressão. Fala, Raíza. E acho que afeta também, Lan. Não à toa ele escreveu aquela carta aberta, né? Se não afetasse, ele não teria publicado aquela carta aberta e nem teria falado nada. Então eu acho que afeta ele sim. Sempre dá para você dar um jeitinho, atrasa uma documentação aqui, ou a própria parte física, né? Ficou os últimos jogos, as últimas 2 semanas sem jogar, não vai arriscar de colocar o jogo é lá, né? De colocar no gramado sintético assim de cara, tem que ter uma adaptação. Sempre dá para dar um jeitinho. Eu acho que pro Arias seria o melhor ele não estrear diante do Fluminense por toda a carga emocional, né, que envolve esse jogo pro Arias, pros próprios companheiros dele no Palmeiras, toda a situação que envolve o Arias realmente foi o Papa falou do Andrés, né, mas acho que existe uma diferença muito grande em relação ao Andrés, pelo que ele também falou. O Andrés já dividia opiniões, o Andrés não era um ídolo do Flamengo, ele teve uma passagem pelo Flamengo que ficou marcada por um erro dele, mas ele não era um ídolo, nunca foi um ídolo do Flamengo. Eu acho que pode ser um pouco mais parecido com o Gerson, né? Como o Gerson será recebido no Maracanã contra o Flamengo, por exemplo, num próprio Cruzeiro e Flamengo, mesmo lá para ele vai ter uma carga, essa estreia contra o Flamengo.
pela primeira vez, depois de tudo, jogando contra o Flamengo, porque ele sai do Flamengo e também volta muito rápido, né? Sai e volta muito rápido. Aconteceu isso com o Arias. E ainda tem um outro ponto em relação ao Arias. O Fluminense tentou contratá-lo. Não foi como o caso do Andrés, que o Flamengo não tentou, como o próprio Gerson, que o Flamengo não quis tentar contratar. Não, o Fluminense ainda tentou trazê-lo de volta, mas ele acabou indo pro Palmeiras e isso tem um peso muito grande. Quer falar algo aí, Papa? Preferiu a grana mesmo, né, Ilan? Preferiu a grana mesmo. Tipo assim, não aceitou nem um pouquinho a menos. Eu vou pra lá mesmo. Deixou claro que tudo que ele falou não valia nada com relação a dinheiro, né? Você tá falando do Arias, né? Tá falando do Arias. O Arias. A alegação não é essa. A alegação é que o Fluminense não cobriu a proposta, então eles não iriam vender pro Fluminense. Eu discordo disso aí, discordo. E digo pra vocês, também. Se ele fala, não vou para o Palmeiras, como ele falou, não vou para o Flamengo, ia ficar nesse impasse. O Wolverhampton chegou a oferecer ele, bom, você tem duas opções, você pode ficar aqui ou ir para o Palmeiras. Ele poderia falar, então eu vou ficar aqui. Sabe o que ia acontecer? 5 dias depois, o Wolverhampton ia falar o seguinte, vou vender para o Fluminense. Porque assim, o Wolverhampton queria grana, o Wolverhampton precisa do dinheiro, tá caindo para a segunda divisão, vai diminuir drasticamente o seu orçamento para a próxima temporada, não vai jogar a Premier League na próxima temporada e iria vender, que fosse para o Fluminense, por 20 milhões de euros. Sabe quanto é que valeria o Arias se ele não vendesse agora para o Palmeiras por 25 ou para o Fluminense por 20? Ele ia valer daqui a 6 meses, daqui a um ano, ele ia valer 11, ia valer 10, ia valer 8. Porque nenhum clube da Europa iria contratar o Arias, simplesmente isso não iria acontecer, não iam conseguir repassar o Arias, a não ser para um clube menor ainda do que o Wolverhampton, de uma divisão inferior. E ele iria ser desvalorizado, claro, porque ele não teve uma boa passagem pelo Wolverhampton, a temporada terminaria com esse rebaixamento confirmado, então ele se desvalorizaria drasticamente, a ponto de que a proposta do Fluminense de 20 milhões de euros também era uma proposta muito boa, muito vantajosa para um clube que comprou ele 6 meses atrás por 17 milhões de euros e simplesmente desvalorizou o jogador. Porque ele jogou mal e porque o clube está sendo rebaixado. Então, eu tenho para mim, se o Arias bate o pé, firma a posição, ok, pro Flamengo eu não aceitei e pro Palmeiras eu também não aceito, porque no Brasil eu só jogo no Fluminense. Era simples, né? Claro que eles iam fazer essa chantagem, ou você vai pro Palmeiras ou fica aqui. Mas se ele mantivesse uma posição firme, ele depois de alguns dias ia conseguir que o Wolverhampton cedesse para fazer negociação com o Fluminense. Eles colocaram essa condição porque o Arias deu brecha, porque o Arias demonstrou algum interesse de ir pro Palmeiras sim. Então ele não cumpriu a palavra, mas eu acho que o principal dessa história, né? Muita gente está se pegando nessa coisa que ele prometeu voltar ao Fluminense e não cumpriu. Eu acho que essa não é a parte principal sobre a traição do Arias. A parte principal foi ele ter forçado durante semestres, durante 2, 3 temporadas, uma saída do Fluminense com a ideia, com o discurso de que tinha o sonho de morar na Europa com a família e era um sonho a longo prazo. Era para ficar por lá. Não é sobre ter prometido voltar ao Fluminense. É como é que ele forçou isso tudo e o Fluminense só vendeu ele por causa disso, só aceitou liberar porque foi cumprir o sonho, foi realizar o sonho familiar pessoal dele, de que ele iria ficar muito tempo na Europa com a família dele, sonho dele, da esposa, da filha. Como é que isso tudo desmoronou, virou um castelo de areia em 6 meses? Então independe dessa coisa de, ele prometeu voltar ao Fluminense. Se o sonho acabou em 6 meses, se ele se arrependeu em 6 meses, era uma obrigação moral dele voltar para o Fluminense. O Fluminense estava querendo ele, estava tentando recontratá-lo. Independentemente de ele ter feito a promessa de que voltaria só para o Fluminense. Porque ele prometeu que estava indo, ele forçou a saída porque era para morar lá por muitos anos. E de repente resolve voltar em 6 meses. Então, meu amigo, volta para onde você veio, né? Para o clube que acabou te liberando, fazendo um favor, realizando o seu sonho. Se o Fluminense não tivesse tentado contratar agora, não tivesse interessado, era diferente. Mas tentou, botou uma grana muito pesada na mesa e, repito, se ele tivesse feito pé firme, o Wolverhampton ia segurar, o Wolverhampton blefou, né? Falou, ou você vai para o Palmeiras ou fica aqui. Eles queriam a maior proposta. Mas se ele mantivesse uma posição firme, dias depois o Wolverhampton ia ceder e ia vender ele para o Fluminense, porque a proposta também era muito boa. É sobre isso, é assim que eu penso. Dito isso aí, eu acho que o Arias, ele de alguma forma vai tentar não estrear contra o Fluminense, né? Posso estar enganado, não sei se ele tem personalidade para isso. Nesse aspecto, ele é um cara muito, né, muito obediente, vamos chamar assim, muito profissional, mas muito obediente em relação ao treinador. Não é de impor condições, não vou jogar esse jogo, não vou jogar aquele. Ele chega de seleção da Colômbia, joga no mesmo dia, muitas vezes, fez isso pelo Fluminense,
mas eu acho que para ele vai ser uma pressão extra absurda. Eu acho que ele já tem todas as pressões de uma estreia num grande clube, numa grande camisa, uma grande torcida, num novo ambiente, numa nova cidade, e ele vai trazer para ele mais essa pressão, que vai ser uma pressão maior do que todas as outras somadas. Ele jogar exatamente contra o Fluminense, eu acho que ele vai tentar evitar a todo custo. A gente só vai saber, então, no dia 25 de fevereiro, que é quando Palmeiras e Fluminense se enfrentam em São Paulo pela 4ª rodada. Só para completar, tem um outro lado também, que é o de arrancar o band-aid de uma vez, né? Ele pode chegar, beleza, então já vamos resolver isso de uma vez? Entra ali no finalzinho do segundo tempo, talvez o jogo já resolvido. Ah, bom, entrar em segundo tempo. Não, e pode, é lá, né, Garoni? E o jogo é lá, né? O jogo é lá. Vai ter o apoio do torcedor e fala, beleza, então já entro logo, já acabo com esse problema. Tô falando de começar o jogo. Mas não acho que vai ser titular, assim, chegar no Palmeiras sendo titular de cara, não. Não, vai ser titular no Palmeiras mas de cara. De qualquer forma, não vai ter tanto torcedor do Fluminense assim lá pra botar pressão nele. Não, mas aí não é isso. Pra ele a melhor coisa, mas é pressão psicológica. Seja justamente. Mas é pressão psicológica. Como foi o que o Garoni falou, arrancar o band-aid logo. Mas é pressão psicológica em cima da cabeça dele. Não tô falando de torcida. Torcida vai ter 3 mil lá. Tô falando da pressão psicológica nele mesmo. Ele vai entrar em campo. Ex-companheiros. Os 11 que estão na frente dele são todos amigos dele, todos ex-companheiros. A camisa que tá ali é uma camisa importante pra ele. Às vezes, se você parar pra pensar, ele vai ter que esperar talvez 6 meses pra passar por isso. Talvez se ele chegar também e resolver... assim, olhando por outro lado, ele pode achar melhor, falar, cara, eu prefiro então enfrentar de uma vez, que no próximo confronto eu já enfrentei, acabou, já tá resolvido isso, já não tem mais esse, será que vai jogar, será que vai fazer gol, já joguei, já resolvi o problema, pode ser uma outra visão, eu acho que não tem certo ou errado nessa história de jogar ou não jogar, acho que vai ter que jogar em algum momento, certo? Mas dele sentir que não, tô bem pra, se ele achar que não, tô bem pra jogar, a cabeça tá tranquila, vamos resolver logo isso, também pode ir pro jogo e... tira isso também, esse peso de enfrentar o ex-clube, porque vai ter que enfrentar em algum momento.